aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum e avançamos na escuta do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de hoje dá continuidade ao Evangelho do domingo passado, quando Jesus perguntou aos discípulos: E para vós, quem eu sou? Pedro toma a palavra e professa a sua fé: Tu és o Messias, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E naquele mesmo momento, diante da profissão de fé, Jesus confere uma grande missão a Pedro: Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, no Evangelho do domingo passado, nós vimos a parte boa de Pedro. E agora no Evangelho de hoje nós vamos ver a fragilidade de Pedro. E teremos a possibilidade também de nos situarmos diante da palavra que sempre quer nos ensinar. Então, se você está com o Evangelho em mãos, eu te convido a tomar o texto. Vamos nos versículos 21 e 22. Aí no início do texto. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. paremos aqui.
Jesus estava consciente do caminho que enfrentaria em Jerusalém, a sua paixão, morte e depois, consequentemente, a ressurreição. Então agora, os discípulos já habilitados pelo caminho que fizeram com Jesus, têm acesso a uma informação muito importante, porque Jesus revela o mistério do Filho do Homem padecente e glorioso. Nós vamos ter, ao longo do Evangelho, 3 anúncios da paixão. Então Jesus, sabendo disso, coloca os discípulos à parte do que ele enfrentaria e ao mesmo tempo abre os seus olhos dizendo que se eles estão disponíveis a segui-lo, esse caminho não seria só o de Jesus, seria o deles também. Então até que ponto eles estariam disponíveis para fazer esse itinerário com Jesus e de Jesus. Partindo daí, os discípulos são sacudidos com esse anúncio da paixão, porque havia uma expectativa messiânica que alimentou todo o povo do Antigo Testamento. E de acordo com a visão judaica, o Messias que viria da parte de Deus seria um Messias triunfante, seria um Messias político, seria um Messias rei que governaria toda a terra. E agora vem Jesus falando de quê? De sofrimento, de morte de cruz, de ser entregue às mãos das autoridades, de sofrer muito e de morrer, ressuscitando ao 3º dia. Os discípulos ficam aqui impactados porque a expectativa que eles tinham do Messias não correspondia com o anúncio da paixão, porque não é esse tipo de Messias que nós estamos querendo. E agora você poderia perguntar: o que esse evangelho pode me ajudar no caminho de fé? Nós também temos as nossas expectativas na relação que estabelecemos com Jesus. E pode ser que criamos estereótipos, imagens dele, querendo que aconteça não o que é dele, mas o que eu desejo para a minha vida. E essa expectativa, minha gente, ela pode ser frustrada, como foi o caso dos discípulos. Queriam um Messias triunfante, rei de toda a terra, e agora vem um Messias que vai sofrer, morrer e ressuscitar. Diante desta expectativa ferida, Pedro agora toma a palavra, como no evangelho do domingo passado. O evangelista Mateus é muito detalhoso na escrita, então ele nos disse que Pedro tomou Jesus à parte. O que é isso? Levou Jesus para um lugar separado, longe dos demais companheiros, e lá o que ele fez? Puxou a orelha de Jesus, ficou bravo, danou, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Olha a que nível chega a nossa presunção, de tomarmos Jesus à parte, de puxarmos a orelha dele, dizendo que ele está errado. Quantas vezes na sua vida você também já agiu como Pedro? Diante de uma realidade que você queria que acontecesse, quando você viu que ela não iria acontecer, chama Jesus na regulagem e dana com ele.
Estão percebendo a atualidade da palavra para a nossa vida? E agora vem a resposta de Jesus. Então voltemos ao texto. Tome o versículo 23. Vamos ler juntos? Jesus, Porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. paremos aqui. Depois de ouvir a exortação de Pedro, Jesus responde com muito afinco. E agora, minha gente, como diz o ditado goiano, é a hora que a porca torce o rabo. Jesus é enfático com Pedro. Ele não se permite ser como que manuseado pela provocação que Pedro lhe fizera. Mas Jesus vai trazer a palavra que Pedro precisava escutar. Jesus não agrada Pedro. Jesus oferece a palavra que Pedro precisava escutar. E isso precisa acontecer no nosso caminho de fé. Pode ser que nas nossas expectativas queremos sempre um Jesus que nos agrade. Mas saiba que mais do que Ele te agradar, Ele quer te oferecer a palavra que você, mesmo que cause um certo desarranjo, como foi com Pedro. E aí Jesus, firme com ele, diz: vai para longe de mim, Satanás. De acordo com a tradução original, que vem do grego, o que Jesus está provocando a Pedro? Dizendo: vai para trás de mim, Pedro, e seja meu discípulo. Não queira estar à minha frente para dizer o que eu tenho que fazer, mas esteja atrás de mim para que você me siga. E quando eu meditava esse evangelho, eu comecei a me questionar: em que lugar hoje eu estou com Jesus? Eu quero estar à frente dele, dizendo o que ele tem que fazer, ou eu me coloco atrás dele para segui-lo como discípulo? E eu gostaria de partilhar esse questionamento com você. Faça aí por um instante o seu feedback, o seu exame de consciência. Onde você se reconhece diante de Jesus? Na frente dele ou atrás dele? Quando Pedro é provocado com as palavras incisivas de Jesus, Jesus diz para Pedro para que ele não seja pedra de tropeço. Vamos fazer o link com o evangelho de domingo passado? O que Jesus disse para Pedro no domingo passado? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a missão de Pedro era de ser pedra para edificar a igreja, e não para ser pedra de tropeço. Então é muito importante nós nos identificarmos na nossa missão, como Jesus provocava a Pedro. E como Jesus era um ótimo pedagogo, ele chega na raiz do problema. Como que ele encerra? Dizendo: porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Preste atenção.
há dois tipos de pensamentos que podem orientar o seu pensamento. O primeiro, as coisas dos homens. O segundo, as coisas de Deus. O que você pensa, o que orienta os seus pensamentos e, consequentemente, as suas escolhas, diz respeito do pensamento que te doutrina, que te ensina, que te forma. E nós somos provocados pelo Evangelho de hoje a mais uma vez nos questionarmos: o meu pensamento é mais orientado para as coisas dos homens, para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? E por que, padre, fazer esse exame de consciência? Para que nós avancemos não só na escuta da palavra, mas na vivência desta mesma palavra. A missão de Pedro não era de ser pedra de tropeço. Porque a partir do momento que ele recebe a missão de ser pedra na qual a igreja seria edificada, lhe abre um novo horizonte. E agora eu quero te dar uma boa notícia. Você também não foi criado para ser pedra de tropeço. Então, padre, como deixar de ser pedra de tropeço? Tanto na minha vida como na vida dos outros. Permitir com que você seja alcançado pelo pensamento de Deus, pelas coisas de Deus, que serão capazes de formar o seu pensamento. E formando o seu pensamento, você vai ter possibilidade de pensar nessas mesmas coisas. E pensando nelas, você também escolherá o que é de Deus. O Evangelho, minha gente, é encantador, porque ele abre-nos novos horizontes para a vida, para o cotidiano, para o trabalho, para a família, para a vida em comunidade. Então, permitamos com que hoje Jesus também nos dê a sacudida como ele deu a Pedro. Mas agora, vem a segunda parte do texto. Esta que nós meditamos até agora foi a primeira parte. Então vamos lá na segunda parte? Tome aí os versículos 24 e 25. Leiamos juntos. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Paremos aqui. Se Jesus convida Pedro agora para estar atrás dele, para segui-lo como discípulo, é necessário que nós entendamos como é que é o seguimento de Jesus. Vamos fazer um paralelo com uma tradição judaica. Os rabinos, mestres, eles tinham a função de instruir o povo de Israel no conteúdo da palavra. Mas cada um dos judeus poderiam escolher o seu mestre e por isso se tornava discípulo. Jesus faz uma virada radical, porque agora não é o discípulo que escolhe o mestre, mas é o mestre que chama o discípulo. Esta é a primeira característica da novidade que Jesus apresenta. Segunda característica, entre os judeus, o discípulo que seguia o seu rabino, ele tinha um segmento passivo. Em que sentido? Quem fazia tudo era o mestre.
E agora com Jesus esse segmento não é desta forma. Porque os discípulos são inseridos na vida do Mestre, ou seja, Jesus, e participam desta vida e desta missão tal como o Mestre. Esta é a segunda novidade que os judeus não tinham. E por fim, a terceira novidade: existe um Mestre. E no caso em questão, nós estamos falando de quem? De Jesus. Então esses são alguns elementos do pretexto. Por que isso, padre? Porque agora o texto vai nos apresentar uma chamada muito forte. Como ser discípulo? Como seguir Jesus? Primeiro passo, ele respeita a nossa liberdade. Ele nos escolheu por primeiro. Mas esta escolha não é sob o peso de um chicote ou de um cabresto. Como que Jesus começa a falar com os discípulos? Se alguém quiser me seguir. Ele já te escolheu, ele já te chamou, mas ele respeita a sua liberdade. Se você disser que você não quer, ele vai te respeitar. Então, olha a delicadeza de Jesus para com os discípulos, para comigo, para com você. No exercício da nossa liberdade, se somos formados pelo pensamento de Deus, buscando as coisas de Deus, nós teremos docilidade para acolher o chamado que Ele nos faz. Mas se de fato o nosso pensamento está formado pelas coisas do mundo, dos homens, nós não teremos tempo para seguir Jesus. Ele pode até nos escolher, Ele pode até nos chamar, mas a vida é muito corrida, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha agenda é muito pesada, e eu já não tenho mais tempo, padre. Esse é o discurso que muitas vezes ouvimos. E diante do Evangelho, façamos também nós esse caminho com Jesus. Respeitando a liberdade, Ele nos dá os 3 pilares que sustentam esse segmento. Primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. E terceiro, o seguir. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo primeiro, tome a sua cruz segundo, e por fim, me siga. Gente, não é fácil seguir Jesus. Não é fácil. É necessário uma disposição interior, porque o caminho é radical, não é para barriga verde. Tem que ter afinco, força de vontade. Porque os 3 critérios, os 3 pilares para segui-lo, contrapõem a pedagogia do mundo moderno na qual estamos inseridos. Enquanto Jesus fala para mim e para você, renuncie a si mesmo, o que é que o nosso mundo nos ensina? Fique apegado a você. Então aqui já é a primeira barreira a ser vencida. Depois, enquanto Jesus fala, toma a sua cruz, o nosso mundo nos bombardeia de remédio, de antidepressivo, de ansiolítico, de remédio para dormir, de anestésico, de analgésico, porque ninguém mais pode sentir dor. E aí Jesus diz, tome a sua cruz. Está vendo que não é fácil seguir Jesus hoje? E por fim, terceiro, me siga. Não é fácil também. Porque na verdade, eu quero dar o meu grito de autonomia,
E na verdade é eu que digo para Jesus, como Pedro, o que ele tem que fazer. E já não sou mais eu disponível a sair daqui e passar para onde? Para cá, segui-lo. Por que, Padre, meditar esse evangelho de hoje na densidade que ele tem? Porque ele é uma palavra de vida. Jesus pontua desde o início os pensamentos de Deus. Não permita você, Pedro, continuar sendo formado e dominado pelo pensamento dos homens, porque se você continuar nessa esteira, você não vai cumprir a sua missão, que é ser pedra para edificar a sua igreja. E não cumprindo, o que é que você vai se tornar? Uma pedra de tropeço. Então é necessário agora, Pedro, que você entenda, para me seguir, você terá que trilhar esse caminho. E hoje o convite não é só para Pedro, o convite é para cada um de nós que estamos aqui a ouvir esta palavra. Padre, por que o caminho de Jesus, indo para Jerusalém, preparando os discípulos para tudo o que eles iriam viver lá, é assim um caminho tão intenso, tão exigente ao mesmo tempo? E quem me deu a resposta para esta pergunta foi Bento XVI. Meditando esse evangelho, Bento diz que sofrer e morrer não foi desejo cruel do Pai para Jesus. Pelo contrário, Jesus faz este caminho de subida a Jerusalém, aonde seria entregue às mãos das autoridades, sofrer muito, morrer, crucificado e depois ressuscitar, pela causa da gravidade da doença da qual Jesus nos deveria salvar. E aí ele utiliza a metáfora da doença. Quanto mais grave é a doença, minha gente, mais forte tem que ser o remédio. Porque senão a doença vence. De repente você já pode ter acompanhado alguém que passou pelo câncer. Eu tive essa experiência com a minha mãe quando ela teve câncer de mama. O câncer era muito violento, então os medicamentos que ela tinha que tomar todos os dias eram medicamentos muito, muito fortes. Por quê? Para vencer a doença. Então, o caminho de Jesus, de ir a Jerusalém, de ser entregue, de morrer crucificado, é devido à gravidade da doença que ele deveria sarar. O pecado. Para conceder à pessoa humana o remédio que a curaria daquilo que tinha impedido cada homem e cada coração amoroso e misericordioso, exigente, seria capaz de fazer isso por mim e por você. Então, todas as vezes que você olhar para a cruz de Jesus, ouvindo Ele te convidar, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, lembre disso, que aqui, Ele nos deu o remédio, que foi capaz de sarar a nossa doença, de perdoar o nosso pecado, de nos salvar, e de como ovelhas feridas, machucadas que éramos, agora acolhidas no colo do bom pastor, fomos readmitidos à comunhão com o divino Pai eterno. Imagina que maravilha! Compreender uma palavra na intensidade do que ela tem a nos oferecer. E Jesus fecha o evangelho
com uma matemática muito atual. Vamos lá? Encerrar o Evangelho? Tome versículos 26 e 27. Leiamos juntos. De fato, Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? porque O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai encontrá-la. Minha gente, a matemática do Evangelho é diferente da nossa matemática. Vocês estão percebendo isso? A matemática do Evangelho é: quem quiser ficar segurando para si, vai perder. Mas quem se oferecer, quem se entregar, vai encontrar. Vai salvar. E eu partilho com vocês uma outra emoção que tive durante essa semana com esse Evangelho, que vai pela via antropológica. Toda pessoa humana entrega a sua vida por uma causa. Preste atenção nisso. Toda pessoa humana entrega a sua vida por uma causa. Esta é uma necessidade intrínseca, antropológica, que todos nós experimentamos. E cada qual deve se perguntar: qual é a causa que hoje eu entrego a minha vida? Então, por exemplo, poderíamos pontuar vários exemplos. Me dedico, padre, dia e noite ao meu trabalho, aos meus estudos, aos meus filhos, aos meus netos, à minha família. E aí cada qual se situe. Qual é a causa que você escolheu para entregar a sua vida? Por que fazer esse feedback interior? Para contextualizarmos com o Evangelho. Jesus agora quer oferecer aos discípulos uma causa nobre, na qual eles façam uma escolha por esta mesma causa e sejam capazes de entregar a sua vida. O Evangelho, a palavra, a prática da fé, não é por proselitismo, não é pela força, mas a dinâmica do Evangelho é pelo contágio, é pela atração, é pela livre escolha, orientado pelo pensamento de Deus, que leva a pessoa a fazer uma adesão ao convite que Jesus lhe faz. O reino dos céus, a causa de Jesus, precisa ser a causa que orienta a sua vida, na qual você também, fazendo a sua escolha livre, seja capaz de experimentar esta matemática do Divino Pai Eterno. Mas isso daqui, minha gente, tem que ter coragem, tem que ter afinco, porque a cultura que nos forma, a tempestade que nos pega a todo momento é muito forte. E nós tendemos muito mais a nos convencer pelas coisas dos homens e do mundo do que pelas coisas de Jesus e as coisas de Deus. E para fazer a escolha da causa na qual eu entregarei a minha vida, eu preciso do Evangelho de hoje. E Jesus encerra com a dimensão escatológica do julgamento,
do fim. Tem muitas pessoas que utilizam o conteúdo religioso para te passar medo. Se você não for para a minha igreja aceitar Jesus lá, você vai queimar no mármore do inferno. Se você não participar desse meu grupo, usar os adereços que eu uso, fazer essas penitências, isso, aquilo, levantar 4 horas da manhã todo dia, você não será salvo. Jesus vai te condenar no final. Já ouviram esse tipo de discurso? Colocando a culpa da condenação no coitado de Jesus. Eu falo que tem hora que eu sou advogado dele. Eu gosto de defendê-lo. Por quê, gente? Porque o Evangelho é bem claro. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Aqui está o critério. As eu faço a cada dia, diante do pensamento que me forma e que me domina, diante na causa que eu escolho doar e entregar a minha vida. Gente, esse evangelho é muito forte. Nós adoramos colocar a culpa da condenação em Jesus, e agora eu quero defendê-lo. Porque o critério do Evangelho diz respeito também às escolhas que você faz diante do pensamento que te domina e diante da causa que você escolheu para entregar a sua vida. Então, que nesta manhã de domingo, você se abra à graça que te é dada, as coisas de Deus, o pensamento de Deus, a entrega da vida, para que de fato, quando chegar a sua hora, seja Jesus voltando, ou seja você indo, como diz na parábola, servo bom e fiel, toma posse do banquete que foi preparado para ti. Minha gente, sejamos dóceis à palavra de Jesus. E vamos pedir essa mesma graça, que hoje é para a sua vida, é para o seu pensamento, é para a sua escolha diária, é para a sua entrega de vida. Então vamos pedir isso a Jesus, o que Ele quer nos dar. Se você quiser, pode deixar o seu folheto de lado. Se te ajudar a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. E se questione diante do Evangelho de hoje: qual é o meu pensamento? Para qual causa eu tenho entregado a minha vida? Vai pedindo a Jesus o que o Evangelho acabou de dizer. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Apresente os seus pensamentos para Jesus e diga a Ele: eu quero os pensamentos de Deus. Apresente para Jesus a causa que você escolheu para doar a sua vida. E peça a Ele: eu quero a causa do Evangelho. Ao horizonte para alcançar, ao oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só
amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar.